Não é nenhum segredo de que os irmãos Duffer, criadores de Stranger Things, são grandes apreciadores dos clássicos de terror. Antes da quarta temporada ser lançada, os irmãos fizeram algumas revelações a respeito do novo antagonista de Hawkins, o vilão Vecna. E segundo eles, suas principais inspirações foram figuras icônicas do terror, como Pinhead, Pennywise e Freddy Krueger. Quando eles fizeram essa revelação, eu fiquei muito curioso para saber o resultado disso. E agora que a quarta temporada finalmente foi lançada, podemos ver detalhadamente o visual do novo vilão e, é claro, o mar de referências e nostalgia que os irmãos Duffer entregaram junto a ele. Fala Maratoners, beleza? Aqui é o Gabriel e bem-vindos ao Universo Maratona. No vídeo de hoje vamos explorar essas referências, principalmente as semelhanças com Freddy Krueger, que além de proporcionarem bastante nostalgia, deixaram a quarta temporada de Stranger Things ainda melhor. Eu já vou avisando que esse vídeo tá lotado de spoiler, então se você ainda não viu a temporada, dá um jeitinho de maratonar, coloca esse vídeo aqui numa playlist e depois volta aqui. Então, dito isso, bora pro vídeo. Aparência dos vilões. Começando pela própria aparência do Vecna. A primeira coisa que nós observamos no vilão é a pele com aspecto totalmente queimado, e é impossível não lembrar do próprio Freddy Krueger. Ambos os personagens já foram humanos. Vecna no início era o filho telecinético do Victor Creel, antes de ser nomeado Vecna ou simplesmente One pelo Dr. Brenner. Após o confronto com Eleven no laboratório, ele acaba sendo enviado à força para o mundo invertido, onde diversos raios o atingem, fazendo com que aos poucos ele assuma aquela forma humanoide que vimos. Já Freddy Krueger teve uma história um pouco diferente, mas que revela que antes dele se tornar um assassino fantasmagórico, que ele já havia sido um assassino humano de crianças, e que teria sido queimado vivo por pais vingativos das suas vítimas, resultando no seu espírito completamente carbonizado e com sede de vingança, que passou a atacar adolescentes em seus sonhos. E as referências em relação à aparência de ambos não acabam por aí. Vocês certamente notaram a diferença de tamanho das mãos do Vecna. Uma das suas mãos é bem grande, bem maior que a outra, e seu aspecto se assemelha a uma grande garra. Vecna utiliza essa mesma mão para atacar a mente das suas vítimas e, por fim, matá-las. E adivinhem quem mais tem uma grande garra com a qual apunhalam suas vítimas? Exatamente, Freddy Krueger. A famosa garra de metal na mão direita de Freddy é um instrumento que ele usa para dar o golpe final em suas vítimas. A maneira como os vilões atacam. E falando em atacar suas vítimas, outra grande semelhança entre os personagens é a própria forma como eles atacam. O Vecna seleciona suas vítimas de acordo com a culpa que eles carregam, mas principalmente pelos seus traumas, que acabam resultando em pesadelos constantes, seguidos de insônia. Suas vítimas são principalmente adolescentes, cuja mente atormentada os torna alvos mais fáceis de alcançar. Vecna utiliza principalmente as fraquezas das suas vítimas para colocá-las em estado de transe e assim levá-las para outra realidade. Ele usa cada medo, culpa e anseio até que a pessoa fique totalmente fragilizada e se esgote mentalmente, para que assim consiga matá-la, tanto no pesadelo quanto na realidade. Vale lembrar que ao atacar suas vítimas, o Vecna, além de atormentá-las com alucinações, ele também as faz flutuar, tendo como outra referência o palhaço Pennywise. A forma de ataque do Vecna é extremamente parecida com a de Freddy Krueger. O vilão é capaz de criar pesadelos onde ele atormenta suas vítimas. Mas, diferente do Vecna, que é capaz de atacar os adolescentes enquanto ainda estão acordados, Freddy só ataca após entrarem em sono profundo. O vilão consegue criar uma realidade onde pode ferir fisicamente e matá-las. Após se alimentar da alma das suas vítimas, o vilão pode até apagar elas da existência de modo que ninguém possa se lembrar delas. Tanto Vecna quanto Freddy atormentam suas vítimas algumas vezes, até que elas fiquem vulneráveis o suficiente para finalmente atacá-las e se alimentarem das suas almas, de forma que elas se tornem parte deles e os deixem ainda mais poderosos.
Calma lá, calma lá. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer ficar sempre por dentro do universo das séries e filmes, não se esqueça de se inscrever para apoiar o canal e deixar o seu like que ajuda muito. Bora voltar pro vídeo. Adolescentes injustiçados. Outra clara referência a Hora do Pesadelo é a escolha do culpado pelos assassinatos. Na quarta temporada de Stranger Things, fomos apresentados ao icônico Ed Manson, interpretado pelo Joseph Quinn. Ed testemunha o primeiro ataque de Vecna e vê sua colega Chrissy ser brutalmente assassinada de maneira misteriosa. Eventualmente, sem conhecimento do real culpado, Ed acaba sendo acusado de matá-la. E sem ter como provar a sua inocência, a única opção do Ed é a fuga. Já na Hora do Pesadelo, assim como Ed, Rod assiste aterrorizado a sua namorada Tina ser morta durante o sono, de maneira misteriosa também. Mais tarde, ele é preso pelo seu assassinato. Os vilões e as suas velhas casas. Em A Hora do Pesadelo, Freddy Krueger é queimado vivo junto com a sua casa, quando moradores furiosos ateiam fogo. Eventualmente ele retorna com o corpo completamente carbonizado e com sede de vingança, e os filhos que moram na cidade acabam sofrendo a consequência da ação dos seus pais. Em um dos filmes, o personagem tem a sua casa invadida e destruída, na tentativa de derrotá-lo de uma vez por todas. Em Stranger Things, Vecna utiliza sua antiga casa para absorver a alma das pessoas que foram mortas e se fortalecer. Eventualmente, os heróis de Hawkins descobrem a casa e o esconderijo de Vecna e tentam utilizar isso como forma de deter o vilão. Vale lembrar que Steve, Nancy e Robin ateiam fogo nele em cenas finais da temporada. Eu achei incrível como a produção da série explorou as referências até mesmo nos detalhes. Novamente, a Casa Assombrada também pega como referência a casa do palhaço Pennywise, onde ele aterroriza as crianças utilizando o medo delas no filme It, a Coisa. Nancy e Nancy. Em Stranger Things temos Nancy Wheeler. Em A Hora do Pesadelo temos Nancy Thompson. Ambas as personagens são muito curiosas e possuem um ótimo instinto investigativo, além de se recusarem a cair perante aos seus vilões sem antes lutar. Em A Hora do Pesadelo, Nancy Thompson foi a única que conseguiu investigar, enfrentar Freddy Krueger e sobreviver mais de uma vez para contar a história. Em Stranger Things, vemos a mesma vibe vindo de Nancy Wheeler. Seu espírito investigativo permitiu que ela descobrisse a verdade sobre Vecna e no final da temporada ela esteve cara a cara com o vilão. Ela conseguiu ferir o Vecna numa cena maravilhosa e, além disso, sobreviveu para contar a história. O retorno de Robert Englund. E uma das conexões mais icônicas entre Stranger Things e A Hora do Pesadelo é o ator Robert Englund. Robert simplesmente é conhecido por interpretar e imortalizar o assassino Freddy Krueger em vários filmes da franquia, incluindo o original, e se tornou um dos maiores nomes do cinema de horror. Dessa vez, o lendário ator fez o seu retorno ao gênero de terror na quarta temporada de Stranger Things, interpretando Victor Creel, homem cuja família fora assassinada pelo vilão Vecna, que posteriormente descobrimos ser Henry Creel, seu próprio filho. Após a tragédia, Victor foi enviado para o hospital psiquiátrico Penhurst, onde cortou seus próprios olhos. Dustin cita Freddy Krueger. No episódio 5 da quarta temporada de Stranger Things, a Max conta para Nancy como foi a experiência dela quando Vecna invadiu a sua mente. Nesse mesmo momento, Dustin compara a forma como Vecna e Freddy Krueger atacam através da mente e teoriza sobre a Max ter, de algum jeito, acessado a mente do vilão em algum momento. Maybe you infiltrated his mind. He invaded your mind, right? Is it that big of a leap to suggest you somehow wound up in his? Like Freddy Krueger's boiler room. Freddy Krueger? He's a super burned up dude with razors for fingers and he kills you in your dreams. Dustin, seriously? Eu achei simplesmente incrível esse mar de referências aos clássicos dos anos 80 que os irmãos Duffer entregaram nessa temporada. De verdade, valeu a pena cada hora gasta maratonando a série. É bem improvável que existam diversas outras referências escondidas pela série que eu tenha deixado passar,
Comenta aí embaixo caso você tenha observado outro detalhe interessante e, é claro, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like para apoiar o canal e, é claro, para ficar por dentro do universo das suas séries e filmes favoritos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!